Bom dia. Praça 15. Ponto de partida do conhecimento. Já estamos aqui na região central de Florianópolis, berço histórico, local ao qual seus bancos, seu pavimento, sua arborização, tudo aqui tem uma relação com a nossa história, com a nossa origem. Nosso primeiro povoado de Nossa Senhora do Desterro, ainda no século XVII. Daqui a pouco o professor Aldonei vai falar com vocês, o professor Maurício já está aqui a postos e professor Joaquim. Lembrando, temos aqui, fazendo a descrição, a figueira, histórica figueira de Florianópolis ao fundo, à frente Mulhara, uma mulher loura, cabelos presos, máscara preta, camisa rosa, camiseta rosa, calça preta. E vamos circular aqui pela nossa praça. Mande seu aviãozinho, sua asa delta que está ali embaixo, para os seus acadêmicos, para os seus estudantes, para a equipe pedagógica, para as famílias. Vamos deslocando, vamos para um dos pontos históricos. Observe os desenhos no chão. Estrela do céu, faz um favor, mostrar aos olhos. Já estamos no céu. Já estamos no céu. Aproveita para mandar um aviãozinho. O professor Maurício já está pronto ali, já vamos chamá-lo, junto com o professor Joaquim. Agora estamos aqui fazendo a descrição. Um monumento na cor amarelo, creme, puxando para um salmão. Monumento histórico. Quem viu aqui no nosso Instagram já sabe o que significa. Professor Aldonei aqui. Um homem moreno, máscara azul. Também camiseta branca, camisão jeans e calça jeans. Vamos lá, esperar o professor Maurício, já está aqui. Bom dia, Lu. Bom dia, Magu. Bom dia, professor. Bom dia, Charles. Bom dia a todos que estão na nossa live. Bom dia, Mulhara, Joaquim e o nosso gigante Aldonei. Eu vou pedir para a Mulhara colocar uma música de fundo e eu queria que todo mundo refletisse sobre a mensagem dessa música. Quando a música terminar, eu volto. Vamos lá. Vamos lá, professor. Durante a música, continua mostrando as imagens aqui. Isso.
Aproveita para mandar o seu aviãozinho, sua asa delta. Muito bem, Charles, Moiara, Joaquim. Hoje, dia 9 de outubro, hoje, no ano de 1940, nascia John Lennon. E essa música é uma música que é marcante. Quem não gosta de ouvir essa música? E essa música fala da imagem, de nós imaginarmos. E diz assim: imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que sou um sonhador. É isso aí. Essa é a mensagem para a nossa live de sexta. Uma live que eu estava vendo aqui nos nossos bastidores. Vai ser uma verdadeira aula de história. O professor Aldonei vai contar coisas para nós que eu acredito que a grande maioria nem imaginava que a Praça 15 tinha vivido tantas coisas interessantes. E nos bastidores já aprendi com ele muita coisa. Ele vai mostrar imagens, vai contar história e nós vamos aprender com ele. Com ele, com Joaquim, com Moiara e com Charles. Charles, toca a ficha aí e daqui a pouco eu vou ao teu encontro, saio da live para ficar aí do teu lado. Um abraço, pessoal. Perfeito, professor. Obrigado, bom dia pela apresentação, pela mensagem, por nos trazer John Lennon, por nos trazer essa música que mundialmente trabalha a necessidade que nós temos do respeito ao próximo, de viver um momento, de viver a diversidade das etnias, do respeito ao próximo, da necessidade do próximo. Então, muito obrigado, espero o senhor aqui. Sei que o senhor está com o Joaquim aí no nosso palácio, que eles vão contar a história. A gente está com o nosso especialista em navegações, na história da nossa cidade, e o nosso mestre em história aqui, nosso professor Aldonei, que vai reforçar isso e vai nos sustentar, né, nos alimentar com essas informações tão interessantes. Espero o senhor aqui. E nós vamos para um local mais estratégico aqui, de repente até nessa distância. Aqui, Moiara, pode ser. E o silêncio tá legal,
Ainda não estamos com chuva. Pode avançar um pouquinho a mulher, até para facilitar. Estamos num local que nosso povoado, né, chamado de povoado Nossa Senhora do Desterro, e desde o século XVII, lá em 1675, nós vimos a nossa cidade crescer ao redor desses bancos. Historicamente conservada, diversas construções de arquiteturas com diversas influências, mas principalmente açoriana, portuguesa. Ao fundo, conversava com o professor Aldonei, nós víamos o mar antigamente, e daqui a pouco iremos lá, no então Miramar. Aqui à nossa direita temos, né, o que já foi a sede de governo, hoje Palácio Cruz e Souza, Museu Cruz e Souza. E inclusive, há décadas atrás ainda era utilizado por algum dos nossos governantes, ainda vivos, como sede administrativa. Vamos passar pelos mosaicos aqui do chão, feitos por Assis, né, pelo nosso artista, mas não naquela época, né? Assis vem aqui de 1965, e construiu, foi contratado, né, já na época, pela prefeitura, para fazer esses desenhos. E interessante, que ele fazia esses desenhos e os calceteiros iam fazendo o molde, né, junto com ele. Ele desenhava praticamente na areia. E isso retrata muito que já foi dito na nossa live de sexta-feira passada à tarde, pelo nosso mestre do boi de mamão. Inclusive temos o boi de mamão manifestado aqui também. Mas vamos retornar aqui para nossa aula do professor Aldonei. Professor Aldonei, bom dia, por favor. Professor Aldonei é o nosso professor de História, né? Diretor hoje em dia lá no Rio Tavares, na João Gonçalves Pinheiro, uma das nossas maiores escolas, sem dúvida, junto com a Brigadeiro, lá no sul da ilha, junto com a Escola da Tapera, reúne, né, um grande número de estudantes daquela região. Professor Aldonei, obrigado, bom dia. Professor Aldonei é formado em História, tem mestrado também na Universidade Federal, e está em casa, literalmente em casa, por quê? Os estudantes de História das suas escolas sempre vieram ter aulas aqui. Então, está com o professor, mestre. Bom dia, obrigado pela participação e por ter aceito o nosso convite. Reforçando, né? Professor Aldonei, homem moreno, camiseta branca, calça jeans, camisão jeans, máscara azul, o tradicional tênis. Ele e a mulher, acho que eles têm um patrocínio aqui, né, dos nossos, dessa marca famosa aqui, a gente que tem um grande público nos vendo aí, daqui a pouco a gente vai estar com os patrocinadores. Brincadeiras à parte, está com o senhor. Bom dia, Charles. Bom dia, Mayara. Bom dia, secretário, Joaquim. E um bom dia especial a todos e todas que nos assistem pelas redes sociais. Mais uma vez, agradecer o convite para participar desse momento e, é claro, parabenizar a Secretaria Municipal de Educação pela iniciativa de produzir essas lives históricas, geográficas e culturais. Nós estamos aqui no Centro Histórico da cidade de Florianópolis, antiga Vila de Nossa Senhora do Desterro. É desse espaço aqui, desse lugar, que a cidade emerge. É desse local aqui que a cidade cresce e constrói a sua história. Nós estamos, assim, praticamente no marco zero da cidade. Nós estamos na nossa atual Praça 15 de Novembro. Né? Bem, a Praça 15 de Novembro, como qualquer localidade, tem a sua história. Né? E vamos começar pelo nome. Nem sempre a nossa praça se chamou Praça 15 de Novembro. Né? Ela já se chamou Largo da Matriz, em função da Igreja Matriz da Catedral Metropolitana, que está bem pertinho daqui. Ela se chamou de Praça do Palácio, ela já se chamou de Praça Barão de Laguna, e hoje, atualmente, ela se chama Praça 15 de Novembro. E essas trocas de nomes, né, elas têm uma historicidade por trás disso, né? Por que passou de Praça Barão de Laguna, Largo da Matriz ou Praça do Palácio para oficialmente Praça 15 de Novembro? Em função da proclamação da República no Brasil. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia, deixou de ser governado por uma família imperial, no caso, na época, Dom Pedro II, e passou a ser governado por uma república. Automaticamente, quando os republicanos tomam o poder no Brasil, eles vão mudar estrategicamente nomes de locais.
Então, a nossa praça de Barão da Laguna, Barão é um título da monarquia, né? Passou a se chamar de Praça 15 de Novembro, em função da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Aliás, um detalhe curioso, mudar o nome dos locais em função da proclamação da República foi uma coisa muito constante aqui em Florianópolis. Se a gente for olhar, por exemplo, a rua Conselheiro Mafra, né, uma artéria principal aqui da cidade, ela se chamava antes de Rua do Príncipe. Príncipe está relacionado com a monarquia. Quando veio o advento da República, se trocou o nome. O nosso teatro, Teatro Álvaro de Carvalho, na época que o Brasil era um império, era Teatro Santa Isabel. Isabel, lembra o quê? Princesa Isabel. E assim várias ruas. Então, quando o Brasil se torna uma república, o que os republicanos fazem? É necessário construir uma memória republicana agora. Apagar, passar uma borracha naquilo que representava a monarquia, né? E construir, né, uma nova memória nacional através de ícones e de símbolos republicanos. Então, o nome da praça já tem uma historicidade, né? Não é só o aspecto físico dela que vai mudar ao longo da história, né? O nome também mudou. Aliás, assim, a nossa praça, né? Nós pegarmos assim fotografias, pinturas da época, né, e até relatos de historiadores, de visitantes estrangeiros, a nossa praça ela era um grande descampado, né? Ela era um local de terra batida, sem nenhuma arborização, certo? De chão. Existia uma grande feira livre nessa área descampada, né? Animais circulavam, etc. E tal. Com o processo de urbanização, modernização da cidade, a nossa Praça 15 ela vai mudar de feição, né? Vai acontecer um processo de embelezamento, higienização e modernização do espaço. Primeira coisa que vai mudar, né? Ela vai ser calçada, né? Ela vai ser totalmente gradeada. A nossa praça, por incrível que pareça, ela já foi completamente gradeada em 4 portões principais e que esses portões tinham horários para fechar, para abrir, para fechar. Foi na época do carnaval, é isso, professor? Não, agora? Ano passado? Não. Isso já foi há pelo menos há mais de 100 anos. Ah, tá bom. Na passagem do século XIX para o século XX. O processo de higienização e modernização das cidades, ele passa, nessa passagem do século XIX para o século XX. Então a praça ela foi completamente gradeada, com 4 portões, um portão, um horário para abrir, que era às 6 horas da manhã, um horário para fechar, que era às 20 horas da noite, um inspetor de quarteirões para organizar o fluxo de pessoas nessa praça. E um detalhe, quando a gente pensa em exclusão, né, o cercamento da praça já causava exclusão, porque existia nas posturas municipais quem poderia frequentar a praça. Então, por exemplo, animais não poderiam mais circular pela praça, né? Moradores de rua não poderiam circular pela praça. Pessoas com problemas mentais, deficientes mentais, não poderiam circular pela praça. Pessoas descalças não poderiam circular pela praça, né? Pessoas carregando, transportando cargas, aqui era muito perto do porto, né? Perfeito. É uma forma já de selecionar. Isso, a praça ela deixou de ser um grande descampado, uma feira livre, para ser um espaço de sociabilidade elitizado. Agora eu entendi porque que ele mostrou o calçado. Era para garantir que não ia ter um regramento de tirá-los daqui. Também estou de calçado, então. Então, por exemplo, a praça ela vai ser ajardinada, ela vai ser arborizada, ela vai ser cercada. A praça ela vai ser o local para o footing. O que é o footing, né? De caminhar pela praça para possíveis flertes depois do cinema, né? A praça passa a ter um coreto, como esse aqui que está atrás de Joaquim, né? Para apresentações musicais. Então, a praça daquele descampado, né? Ela cria uma expressão urbana, urbanizada, higienizada, um espaço de sociabilidade agora muito mais elitizado, né, do que popular. E não à toa, né? Daí lembro eu, não da época do Joaquim, né? Tá ótimo, professor. Daqui a pouco a gente chama o Joaquim. Ah, a foto, vamos mostrar a foto, claro. E assim, para quem não lembra, né, que é mais jovem, os nossos teatros eram aqui. Nós tínhamos 3 cinemas, né, que hoje são igrejas, hotéis, aqui na região. Nós tínhamos o Secontur, o São José e o Ritz. Isso de um período mais tranquilo. E aqui, ó, vamos botar a mulher de fundo.
Vai lá, professor. Então aqui nós temos uma foto datada mais ou menos do final do século XIX para o século, do final do século XIX para o século XX. Aqui nós temos um monumento aos mortos da Guerra do Paraguai, que ainda existe. Vocês podem perceber que a praça ela começa a ser ajardinada. As árvores ainda não estão no tamanho que estão hoje, certo? Aqui nós vemos o Mar da Bahia Sul, que foi completamente aterrado, né? A Casa de Câmara e Cadeia, que hoje, né, será um museu da cidade, né? Aqui já foi a Câmara de Vereadores, perfeitamente, e cadeia pública em cima. Eram as reuniões, a Câmara né? de Vereadores, embaixo era a cadeia pública, né? Isso era uma coisa muito, muito comum nas cidades coloniais brasileiras, né? Em cima era considerada a Casa dos Homens Bons, dos vereadores, e embaixo a Casa dos Homens Maus, que eram, né, as pessoas que cometiam delitos e iam presas, né? Então, aqui dá para ver como que essa praça já está se tornando com uma feição mais urbanizada. Não aparecem aqui os portões, mas nós temos uma outra foto. Passando o slide, né? A gente tem um PowerPoint aqui. Essa foto ela foi tirada das escadarias da Catedral Metropolitana. Esse muro ainda existe. Se vocês passarem, na próxima vez que passarem pela Catedral, ele ainda existe. Aqui nós temos a praça. É o Joaquim lá atrás, não? Né? Aqui o primeiro portão, a Casa de Câmara e Cadeia, o monumento aos mortos da Guerra do Paraguai, e aqui os inspetores de quarteirão que controlavam a entrada e a saída das pessoas. E aqui ao fundo, bem ao fundo, o primeiro mercado público da cidade, que infelizmente foi demolido. Mercado público caminhou pela cidade. Na verdade, então, a gente já teve 2 mercados públicos, né? Esse primeiro, que está na imagem, e o atual, é isso? Isso. O mercado público caminhou, ele saiu daqui, né? Foi para onde ele está hoje. Onde ele está hoje, primeiramente, ele só tinha uma ala, ele não tinha 2 alas, ele não tinha um vão central. Depois, um pouco mais tarde, é que foi construído uma outra ala, ficando com 2 alas. Perfeito. Né? Então, essa foto que aí também é na passagem do século XIX para o século XX. Aqui a gente pode ver, né, os lampiões. Né? Existia a figura do acendedor de lampião. E daí a gente remete a live lá também do Morro do Lampião, né? Que tinha uma pessoa que subia no morro lá do sul da ilha, a qual até a escola do professor Aldonei, ano passado, com a professora Aline, com o professor de Educação Física, que é o Kleber, levaram as crianças do 5º ano, se não me falha a memória, para conhecer o Morro do Lampião e ter uma aula dessa ao vivo. E também sei que essas mesmas crianças vieram e acompanharam atividades aqui no centro. Nossa aula remota, ela era uma aula real, presencial com o nosso professor. Seguimos. O professor Aldonei está perguntando para o Joaquim se ele conhece ele. Daqui a pouco a Marilda entra, daí com certeza a gente vai ter essa resposta. Joaquim e a Marilda, pegando essas fotos, é praticamente um livro-ponto. Tá joia? Seguimos. Professor Aldonei, outra pergunta, né? Pergunta não, né? Um confirmar. E as ruas que aqui tem, já eram ruas utilizadas naquela época, né? Fernando Machado, Tiradentes, Jerônimo Coelho, já era uma vazão. A cidade cresce primeiro para esse lado, não para o lado leste, né? Certo. Aqui é o centro-leste, aqui é o centro-oeste. A cidade cresce primeiro para esse lado, e se a gente for perceber, assim, os maiores casarões, os maiores comércios, a maior movimentação de vida urbana é para esse lado. E por que ela cresce para esse lado? Por causa das fontes d'água. Certo? Ali nas proximidades hoje das lojas americanas, ali existia uma grande fonte d'água. E também por quê? Porque o porto também estava mais deslocado para lá. Perfeito. Né? O Cais de Rita Maria, o mercado público, a cidade vai crescendo primeiro para esse lado. Né? Se a gente for perceber o lado leste, é um comércio menor, casas menores. E aqui para o lado leste existia o famoso e, como é que eu vou dizer? Rotulado? Rotulado Rio da Bulha. Certo. Né? O Rio da Bulha, onde hoje é a avenida, ali onde hoje está a Avenida Silvestre, no meio tem um passeio. Tem uma ciclovia, as pessoas caminham, sentam, conversam. Ali é literalmente em cima de um rio. Né? Era o chamado Rio da Bulha. E nas margens desse Rio da Bulha existia uma população mais humilde, mais carente, que viviam em habitações muito precárias, cortiços, né? Então, esse lado era um lado menos privilegiado, urbanizado, etc. Sim. Tanto que depois
essa população que morava nos cortiços, né, ela foi deslocada, ela foi sendo expulsa para outros locais da cidade, principalmente para o morro, aqui onde consta que o maciço do Mocotó, todo o maciço do morro da Cruz. Né? Isso, claro, num processo aí de algumas décadas. E a gente entende, né, e começa a ligar uma aula, uma live a outra, não diferente das nossas aulas de história, a relação com a água, né, a necessidade da urbanização e a água. Sexta passada estávamos no Ribeirão com a Mocotinha e com o Joaquim, e nós vimos que a história do Ribeirão também parte do riacho, né, parte ali do, como fala o Manezinho, do olho d'água, do pequeno Ribeirão, para a nossa habitação. E agora a gente vê que a fonte de água fez o deslocamento, fez o crescimento populacional naquela direção. E nós reforçamos, né, a Mocotinha que estava com a gente, está aqui também, falávamos da comunidade ordeira, trabalhadora, do Morro do Mocotó, do Morro da Caixa, e que já tinha uma relação com o porto da época. E daqui a pouco o Joaquim e também o Aldonei irão falar para a gente. A gente consegue ver a capilaridade, né, a distribuição das nossas comunidades trabalhadoras na nossa região. Hoje temos bastante gente que migra de Palhoça, de Biguaçu, mas naquela época não existia essa possibilidade de passar para o outro lado da ponte com tanta facilidade, até a época de 1926. Tenho que atender um pedido, né, e não posso deixar de atender esse pedido, da nossa magnífica professora veterana. Ela já botou lá no Instagram, ela já colocou lá no Facebook. Charles, não esquece da novembrada. A professora Marilda falou, então, e o Joaquim já estudou. Vamos atender a Marilda. Vamos lá. E tem dois, hein, Marilda? Dois professores fantásticos aqui, sobre a batuta do professor Maurício e na interpretação da Muiara. Novembrada? Tem aqui a nossa... Vamos mexer, deixar a Muiara dar uma alongada. Eu vou aproximar e já volto. Eu vou junto. Aqui? Pode ser, começa lá. Aqui ao fundo, então, fazendo a nossa descrição, temos uma casa, um palácio cor-de-rosa, com um dos símbolos nacional lá em cima. Ele hoje rosa, mas quem acompanha as nossas aulas durante a semana no Instagram já sabe que teve outras cores, inclusive com características da habitação e da colonização da época. Temos luminárias tradicionais, típicas, ainda que remontam, que recordam aquela época, e também uma vegetação de fundo. Outra informação, para quem ficou curioso, a cerca que tinha aqui ao redor da praça, ela ainda se encontra no cemitério do Itacorobi. A gente ainda encontra o mesmo material, foi levado daqui para lá. Estão preparando aqui o professor Joaquim e o Aldonei para falar sobre a novembrada. Vamos lá. Me conte mais sobre a novembrada. Aqui ao fundo nós temos o nosso, hoje, chamado Museu Cor de Souza. Algumas décadas atrás, chamado também de Palácio Rosado, ou o Palácio do Governador, né? É um prédio do século XVIII, e do século XVIII, né, até 1984, ela era casa do poder executivo, né? Os governadores catarinenses, governadores de província, até 1984, despachavam nessa casa, né? Hoje ele é um museu, Museu Cor de Souza, né? Ele tem uma característica bem eclética, mistura vários elementos artísticos, né, neoclássico, por aí vai, e já foi palco de importantes acontecimentos históricos. Um deles, a Revolução Federalista, né, que também passou pelas salas do nosso palácio, do Palácio Rosado. E também, é claro, a gente não pode deixar de citar a famosa novembrada, atendendo aí o pedido da querida Marilda. Novembrada porque em 30 de novembro de 1979, a pequena capital dos catarinenses ia receber a visita do general João Batista de Oliveira Figueiredo. O presidente Figueiredo foi o último general-presidente do Brasil e ia
despachar aqui em Florianópolis, né? E numa das aparições dele aqui nesse palácio, a população, e principalmente estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, fizeram um protesto contra a ditadura, pedindo mais educação, pedindo melhoria na qualidade de vida da população e, principalmente, né, a volta da democracia. Né? Foi um estardalhaço, um rebuliço na cidade. Né? O presidente e seus ministros sofreram muitos protestos. A polícia, claro, reprimiu a manifestação. E 7 estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina foram presos, né? Alguns já falecidos, outros não. Então, foi um momento histórico importante da nossa cidade, que inclusive projetou ela nacionalmente na luta contra a ditadura. Né? 30 de novembro de 1979, eu contava com 9 anos de idade, mas me lembro muito bem dos desdobramentos dessa manifestação, porque os meus irmãos mais velhos estavam presentes. Enfim, né? Foi uma manifestação que marca a história da cidade. Inclusive tem um filme, um curta-metragem premiado no Festival de Gramado chamado Novembrada, que vale a pena assistir. Vamos colocar o link, então, desse documentário. Nosso querido doutor João Nazário, camarada da formação, amigo, falando aqui que foi um saragaço essa época. Agora o Joaquim, deixa eu descrever aqui o Joaquim, um homem moreno, casaco verde, moletom verde, máscara preta, cabelos grisalhos e calça jeans. E permanecemos com fundo o palácio e a Muiara interpretando. Bem, bom dia a todos, né? Completando um pouco do que o Aldonei já falou, a Novembrada ela veio, né, de várias manifestações e movimentos pela democracia no Brasil. Já tinha começado a campanha de anistia, né? Mas foi aqui em Florianópolis que eu posso dizer que foi o estopim para mobilizar em grandes manifestações do Brasil todo. Uma pequena cidade, uma província, né? O DCE Luiz Travassos organizou uma manifestação, mas não tinha nem a dimensão do que ela podia ser. Existia o quê? Existia uma panela de pressão social, né? Grande por conta da repressão, por conta do custo de vida, da dificuldade das pessoas, e bastava acender um fósforo, uma fagulha, para que isso explodisse. E foi na Novembrada, né, que a partir de uma manifestação e de uma provocação da época do general Figueiredo, né, que lembrando que os generais eram uma ditadura militar, que os generais eles eram impostos, né, ou colocados pelo colégio eleitoral manipulado pela própria ditadura, né, contra a vontade do povo. E aqui houve a explosão social que se espalhou pelo Brasil todo, motivando o fim da ditadura militar. Então isso é bom a gente lembrar, porque nós estamos em momentos de democracia e essa democracia, né, foi paga com a vida de muitos companheiros, com a luta de muitos outros que estiveram atrás de nós, que construíram a ponte para a democracia nesse país, né? E que a gente tem que defender, né? Porque é um bem maior para todos, né? Acho que é isso. Do monumento da Guerra do Paraguai, lembrar que na Guerra do Paraguai, aí eu quero fazer um paralelo com o Covid, foram 6 anos de guerra, né, Aldonei? 50 mil mortos na Guerra do Paraguai. Claro que, guardando as devidas proporções, a gente não vai falar de números absolutos, daquela época para hoje, né, 50 mil mortos representava muita gente, muita. Tanto que os colégios militares foram fundados para atender os órfãos, né, que era uma quantidade grande. Mas se você fizer um paralelo com hoje, com 150 mil mortos do Covid, você vai ver também que é uma guerra do Paraguai que nós estamos vivendo, né? A guerra do Vietnã morreu em torno de 58 mil soldados americanos em mais ou menos 14 anos de guerra, não é isso, Aldonei? Por aí, né? E nós não temos 14 meses ainda e já superamos. Meses. Exatamente, a Guerra do Paraguai foi 6 anos. Lembrando isso, e nós não temos esse tempo todo, né? Já morreu essa quantidade de pessoas. Então é necessário fazer esses paralelos para que a gente entenda
que apesar que ter morrido em vários lugares, né, as pessoas, e aos poucos não, quantidades grandes, né? Mas nós somos um país imenso, que não é qualquer coisa. É uma coisa extremamente séria, entendeu? Que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo um momento da história que a gente falava para os nossos alunos sobre a gripe espanhola, a peste negra, a peste bubônica, e nós estamos vivendo isso hoje, né? A febre amarela, a varíola, o tifo, tuberculose. A cidade do Rio de Janeiro, os navios nem aportavam na cidade do Rio de Janeiro com medo das doenças infecto-contagiosas. Então, hoje nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo a história. Ela vai ser contada nos livros daqui 10 anos, né, Aldonei? É em torno disso, né? Por aí ela vai ser contada e vai estar nos livros que nossos alunos e netos vão estudar. É isso aí. Nós Quer vamos falar dar uma mais alguma circulada coisa? só porque tem uma música de fundo aqui. Ah, A maravilhoso. gente tem um funk aqui para dançar. Continuamos circulando. Mostrando os nossos desenhos. E lá, ao fundo, a nossa histórica catedral. Daqui a pouco volta o professor Joaquim, o professor Maurício e o nosso convidado Aldonei. Lembrando que a catedral, né, foi a nossa primeira capela da região central. E ali onde estão as barraquinhas, naquele largo, foi aonde a nossa figueira era plantada. Primeiramente, a figueira foi colocada ali. E posteriormente, 20 anos depois, ela veio para o local de origem dela. Passaram por aqui agora os nossos guardiões, né? Hoje, a nossa guarda municipal. Na época, os guardiões e monitores com outro papel, hoje muito mais disciplinado, muito mais comunitário. Então, não poderíamos passar aqui sem falar da catedral. A catedral, por ela, só seria uma aula, como o professor Aldonei, Joaquim, Maurício já falaram. Então, conheceram, viram a catedral, vamos circular. O professor Aldonei vai mostrar aqui, ele trouxe um PowerPoint, vou passar o slide aqui, vamos ver se a imagem entra. Nossa tecnologia ela é diferente. Onde a mulher está é exatamente nesse portão aqui. Nós estamos onde antes existia um portão que era aberto e fechado com os divisos dourados. Nós estamos aqui. Exatamente. E aqui, nossa professora Aline, professora lá do Rio Tavares, lá da nossa região, instrutora, né, uma das mentoras do nosso Bombeiro Mirim do ano passado, está dizendo que grande parte foi aterrado. E daqui a pouco nós vamos lá. Só não quero acreditar que tu era guarda-vida naquela época, Aline. Mas, isso o Aldonei fala que conhece bem também lá do Rio Tavares. Seguimos. Mulherada mais uma descansada. E nós vamos trocar o professor. Aproveite para olhar o nosso petit pavé, nossas pedras, que não vieram de Portugal, vieram do Paraná e de Balneário Camboriú. Se alguém enganou você dizendo que isso veio de Portugal, nem como lastro foi. Charles, tem uma coisa que eu gosto muito nessa praça, que trago, às vezes, não em tempos de pandemia, meus filhos, é porque essa praça tem uma coisa que no Brasil, eu acredito, o Aldonei depois pode me confirmar, eu acredito que é muito triste para a nossa cultura. Por quê? O não existir. Nas praças brasileiras, a gente anda por aí e a gente vê muito pouco os nossos ícones da nossa história, os nossos próceres, né, da nossa história. E quando a gente vai para os países da América do Sul, da América Latina, a gente observa que as praças têm sempre os bustos
daqueles que marcaram a sua história. E aqui na Praça 15, nós temos isso. Nós temos ao redor aqui desse monumento, que o Aldonei comentou, em homenagem à Guerra do Paraguai, aos mortos da Guerra do Paraguai, nós temos 4 ícones da nossa história. A gente está vendo aqui Cruz de Souza, um poeta que nasceu em Florianópolis, e que lá atrás, depois eu mostrei no início, depois o Charles vai mostrar, o conhecido Cisne Negro, ele era assim chamado, e tem uma figura naquele prédio linda do Cruz de Souza, e que marcou o seu tempo, sua história, nasceu em Florianópolis em 1861, e depois, caminhando, nós vamos ter ali do lado, depois o Charles vai mostrar, Victor Meirelles, pintor. Vamos dar um zoom aqui primeiro no Cruz de Souza. Olha lá. Os inspetores passaram ali já. Então a memória de Cruz de Souza. Depois nós temos lá Victor Meirelles, também nasceu em Florianópolis, um pintor. Nós temos, no outro lado da praça, nós temos José Boatê, fundador da Faculdade de Direito em Santa Catarina, a primeira, que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. E lá do outro lado, nós temos Jerônimo Coelho, meu conterrâneo, da minha terra, Laguna, nasceu na Laguna, fundador da imprensa catarinense. Ele fundou o primeiro jornal de Santa Catarina. Parece que ele vinha com o Joaquim, é isso, não? Ô, Joaquim, Jerônimo Coelho vinha de carona contigo de lá, não? O Joaquim também tem um pé na Laguna, né? Então, isso é muito importante, porque esses são aqueles que marcaram a história dessa cidade, desse estado e do Brasil, né? Então, é muito importante a gente conhecer aqueles que fizeram a diferença na nossa vida e na cultura brasileira. E valorizar, né, professor? Trazer, como o senhor, os seus filhos, o Aldonei falou das crianças, dos estudantes, lá da João Gonçalves Pinheiro, para entender a cultura, vivendo a cultura, né? E fugir um pouco da internet, dos livros e ter esse contato com o próximo. Em uma época, né, em que o retorno, que o normal, era outro. Vamos lá dar uma voltinha para ver Victor Meirelles? Ou vamos a José Boatê? Vamos para o Victor Meirelles, depois Jerônimo Coelho. Perfeito. E depois José Boatê. E aí depois vamos passar a palavra ao Aldonei para falar de Cruz de Souza. E ele também quer falar uma curiosidade sobre esses bustos. Não é isso, Aldonei? Vai falar um pouquinho do Cruz de Souza? Aqui temos Victor Meirelles. Primeira vez no Brasil, bem estilizado, né? Lá, o monumento, que já falamos. E em cima não é coco, é bola de canhão. E aqui, Jerônimo Coelho, é um dos fundadores da imprensa. Imprensa essa tão importante no nosso dia a dia. Imprensa essa que tem um papel fundamental historicamente e atualmente. Através de suas mídias digitais, através da sua informação, tem salvado milhares, milhões de pessoas. Seu papel de propagar a informação através da ciência, através de uma informação fidedigna, ela é fundamental. E temos em Jerônimo Coelho essa referência. E agora, vamos ao pai do direito de Santa Catarina, né? Entre aspas, né?
Temos uma rádio de fundo aqui. E lá ao fundo a gente vê José Boatê. José Boatê. E agora vamos ao nosso cisne, a uma das imagens mais bonitas, contemporâneas de Florianópolis. Senhor Aldonei, vou botar aqui para não atrapalhar o pessoal passando, preparar o ruído. Esse mural é muito bonito. Estou pensando em fazer um mural desse do Joaquim lá no SEC, falar com o senhor Maurício, pintar uma foto do Joaquim na nossa parede. Eu não tenho a envergadura do Cruz de Souza. Vamos lá. É necessário falar um pouquinho do nosso poeta Cruz de Souza, né? João da Cruz de Souza, o nosso poeta, infelizmente, nosso poeta proscrito, né? Que não foi reconhecido na sua época como um grande poeta, né? Morreu pobre, abandonado, tuberculoso e sem o seu reconhecimento no momento histórico que viveu, né? Cruz de Souza é o símbolo maior da poesia simbolista brasileira, né? Ao lado do francês Charles Baudelaire. E aqui nós temos um belo painel, né? Em sua homenagem. A sociedade catarinense tem uma dívida histórica com o poeta Cruz de Souza, né? Cruz de Souza, ele deve ser lido, deve ser discutido, deve ser admirado na sua poesia e principalmente na sua história de vida. Cruz de Souza ainda está vivo e ele está presente. Um viva ao nosso poeta Cruz de Souza, que ele merece e que ele não teve em vida. Perfeito. E aqui, ó, vários elogios. Nossa Marcinha, acolhedora do SEC, fundamental ferramenta didática para a gente, uma pessoa de um carinho com os nossos colaboradores, com a visita das nossas crianças gigantescas, sempre com a gente aqui. Saudade desse próximo. E vamos circular, lembrando do próximo, né? Vamos aproveitar aqui e falar da importância do encontro, do contato com o outro. Aí a Muyara fez o símbolo do contato ali, que muito me lembra Spielberg, que muito me lembra a Capela Sistina, que muito me lembra a necessidade de nós termos esse contato, a qual lá atrás, antigamente, na década de 80, em um filme, tentaram reproduzir a importância dessa proximidade, numa época que não tínhamos internet, que não tínhamos celulares. E hoje em dia a gente volta para a necessidade desse local. E às vezes a gente pensa, né? Ah, mas eu já estou velho para isso. Lembrando que Michelangelo, quando a gente fala de contato, foi convidado pelo então Papa da época para fazer a Capela Sistina. Ele tinha 63 anos. E para fazer essa homenagem ao Papa VI, topou o desafio e fez uma das maiores obras de arte do mundo, que representa a importância do contato. Não é, professor Maurício? Mas tem uma curiosidade sobre essa história. Essa história é assim. Michelangelo foi convidado pelo Papa. E o Papa olhou para ele e disse assim: mas eu não sou pintor, eu sou escultor. E ele disse: ah, é? Então vamos fazer o seguinte: se você não pintar, eu te queimo. Vocês devem lembrar em que momento da história isso aconteceu. Michelangelo, obviamente, com esse incentivo motivacional fantástico, então disse para o Papa: então eu pinto. E colocaram para ajudar Michelangelo muitas pessoas para ajudar. E Michelangelo começou a ver que aqueles ajudantes dele não estavam fazendo um bom trabalho. E aí Michelangelo volta até o Papa e diz assim: Papa, eu não vou fazer isso aí com esse pessoal que está me ajudando. E eu vou fazer sozinho. E aí o Papa falou o seguinte: mas se você fizer sozinho, quanto tempo você vai levar? Olha,
Eu acho que eu vou levar a minha vida inteira para fazer uma obra de arte dessa, creio que eu vou levar a minha vida inteira. E ele, então, disse, mas eu vou fazer. E essa obra vai ficar extraordinária. O extra acrescentado no ordinário é algo a mais, é algo além. E quem um dia já teve a oportunidade de ir na Capela Sistina, como disse o Charles, realmente é uma obra-prima. Mas tem uma outra curiosidade, Charles. Quando o Papa teve a resposta dele de que ele iria fazer sozinho e levaria a vida inteira, o Papa falou assim, bem, se tu vai fazer sozinho e vai levar a vida inteira, então eu te queimo. O Papa falou, pode queimar. O Michelangelo falou, pode queimar. O Papa disse, então pinta. E o Michelangelo pintou. E à época, Michelangelo tinha, entre aspas, um concorrente, que todos devem lembrar, chamado Leonardo da Vinci. E era tanta gente a falar da obra de arte que Michelangelo tinha feito, que o Leonardo da Vinci foi lá ver. Conta a história que quando Leonardo da Vinci viu a Capela Sistina, olhou para Michelangelo e disse, não tem mais nada para pintar. Você fez algo extraordinário. Pintou a maior beleza do mundo. Quem está na nossa live, os 125, que não tiveram a oportunidade um dia de ir a ver a Capela Sistina lá no Vaticano, no dia que vocês forem, lembre dessa história. Ao olhar para cima, nós vamos ver que parece que não tem canto, porque parece que a gente, cada detalhe, cada olho de cada anjo, cada detalhe da pintura é algo extraordinário. Ou seja, Michelangelo fez o extra, o além do mínimo necessário. Por isso essa história da Capela Sistina, ela é contada em vários livros. É uma história linda de como Michelangelo fez sozinho e levou muitos anos para concluir aquela que é considerada uma das mais belas obras de arte do próprio Michelangelo. E ele não era pintor, pelo jeito, né? Da mesma forma, né, professor? Se reinventou algo que a gente vem fazendo, vendo nossos professores, nossos múltiplos profissionais, não apenas da educação, se reinventando. De escultores a pintores, a entregadores. E o sucesso, né, a resiliência que traz esse momento, né, a superação que a gente vem observando na pandemia, remonta a essa história. Uma ponte que não foi combinado aqui, mas que mostra a importância do encontro, expressada por Spielberg na década de 80 e também por Michelangelo nessa história que o professor Maurício contou. Vamos ao mar. Agora eu vou dizer uma coisa. O meu olho da Muiara, do Joaquim, cresceu. Eu pensei que o professor ia dizer que a nossa próxima live ia ser na Capela Sistina. Vamos lá. Vamos passar pela conhecidíssima Figueira. Ainda dá tempo, manda o seu avião, manda a sua asa delta, que a gente vai falar do Figueira agora. Da Figueira, desculpa, não do Figueira. Nosso histórico alvinegro do Estreito. Vamos falar do monumento? Vamos brevemente falar do monumento e vamos ao Miramar. Temos 4 minutos. Bem, estamos aqui diante de um monumento, né? Um monumento aos mortos da Guerra do Paraguai. Só para lembrar, não tem ninguém sepultado aqui, tá? Isso é uma lenda que existe na cidade. É apenas um monumento lembrando, né, dos catarinenses que tombaram na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma guerra acontecida na América do Sul, entre o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. E é claro, daqui de Santa Catarina, da província de Santa Catarina, da cidade de Nossa Senhora do Desterro, muitas pessoas foram servir o Exército Brasileiro. E esse monumento aqui é em homenagem aos catarinenses que tombaram nessa guerra. Na parte de trás do monumento tem um nome
das pessoas que tombaram. E, curiosamente, se a gente for ver a patente militar dessas pessoas que estão sendo homenageadas, são todas assim, major, general, marechal, tenente, coronel, ou seja, do oficialato do Exército na época. Como se nenhum praça, nenhum soldado, né, tivesse morrido nessa guerra. Então a gente vê também assim, ao mesmo tempo que é uma tentativa de construir uma memória, né, exclui outras pessoas. E a gente está escutando a movimentação de alguns estudantes aqui, eu acho que já bateu o sinal do recreio e a gente não escutou. O que a gente vai fazer? Um compromisso, professor Aldonês, já fica o convite, não sei se na próxima, mas estrategicamente nós vamos esperar para falar do Miramar, mercado público, alfândega e a ponte com as nossas navegações. Vocês viram? É muita coisa só na Praça 15. E nem falamos aqui atrás da nossa conhecida Figueira. Então nós vamos voltar nessa região, junto com o Aldonês, com o Joaquim, Charles, Muiara, para continuar essa aula de história. Tem muita coisa para falar ainda. Um abraço, beijo no coração e até a próxima. Vocês são fera e os 4 aqui são gigantes. Até a próxima sexta. Mantemos aqui nosso caminhar até encerrar a live com a trilha sonora pedida pelo nosso secretário. Eu vou convidar a Muiara para a gente dar a volta na Figueira. Aline, em breve tem mais. Durante a semana, acompanhe o nosso Instagram, que a gente sempre bota o planejamento da aula, o preparar das aulas. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana. E hoje à tarde, não esqueçam, Gisele Toledo, Superação, Outubro Rosa. Vamos conhecer o seu verdadeiro significado. Às 14h30, vamos falar de vida, de superação. Vou deixar o link, vou deixar o cartaz aqui no nosso Instagram. O professor Maurício estará recebendo a nossa querida e heroína Gisele Toledo. Um abraço, até a tarde, use máscara, se possível, fique em casa. Essa live fica gravada aqui no IGTV e no nosso portal. Sejam felizes, respeitem o próximo.